Maravilha. Queridos, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, que há dissolução, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, essa tua palavra, fala conosco em nome de Cristo, que a tua palavra venha ser ministrada, produzindo resultado, transformação, mudança na nossa mente e principalmente, Senhor, nos levando à tua boa, perfeita e agradável vontade. Você pode aplaudir a Jesus, exaltar Jesus? Tome seu assento, querido, em nome de Cristo. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma exclusividade do Novo Testamento. Tem crente que acredita que o Espírito Santo só foi liberado, só foi tirado do céu, desceu à terra somente em Pentecostes. A grande verdade é que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, já atuava desde a criação do mundo. O Espírito de Deus, ele atua desde o início de todas as coisas. Lá em Gênesis você vai ver que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em toda a criação, em todo o operar, em toda a obra divina, o Espírito de Deus está presente na criação do homem. Quando Deus vai criar o homem, Deus faz ele do pó da terra, aquele barro, Deus sopra dentro do homem o seu Espírito. Então o homem, ele tem parte de si, dentro dele, que vem diretamente do próprio Deus. Talvez isso explique o porquê nós, seres humanos, necessitamos de um relacionamento com Deus. Talvez essa seja a grande explicação do porquê, muitas vezes, já dizia o pregador, o grande pregador famoso, né? Que nós temos um vazio, nós temos uma lacuna, nós temos a necessidade dentro de nós de nos comunicarmos com Deus. E esse vazio que há dentro de nós é exatamente do tamanho de Deus, e somente Deus pode preenchê-lo. Quando Deus sopra dentro do homem, Deus sopra dentro de nós o seu Espírito. E é por isso que eu vejo muitas pessoas buscando preencher esse vazio, essa lacuna nas drogas, buscando preencher essa lacuna, esse vazio nas bebedeiras, buscando preencher esse vazio, essa lacuna na satisfação pessoal, nas emoções, buscando em tantos lugares, de tantas formas, preencher um vazio que somente o Espírito de Deus é capaz de preenchê-lo. Então o Espírito Santo não é uma exclusividade do Novo Testamento, ele é uma realidade desde a criação do mundo, porque o Espírito de Deus é eterno. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode exaltar Jesus? O Espírito de Deus, ele foi liberado para a igreja. Ele foi outorgado para a igreja. Mas nem sempre foi assim, meu irmão. Nem sempre foi assim, meu irmão. Aconteciam visitações esporádicas. Era como que se o Espírito viesse, visitasse um homem, ficasse um período na vida de um homem e se retirasse. Foi assim com os juízes. Era assim com o Sansão, quando o Espírito vinha sobre ele, ele ganhava uma força excomunal, uma força extraordinária, mas logo, de repente, depois de um tempo, o Espírito se retirava. Era assim com o sacerdote, quando eles tinham visões, os profetas, o Espírito vinha, fazia o que tinha para fazer e se retirava, voltava, saía da vida da pessoa. Mas até um grande dia, onde o profeta Joel profetiza que haveria um dia onde o Espírito seria derramado, seria liberado sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Então, nesse grande dia, Deus então passaria a habitar com os homens pelo seu Espírito. Observe que Jesus, quando ele nasce envolvido no Espírito. Maria vai conceber Jesus. Jesus ele é concebido no poder do Espírito. Jesus caminha no poder do Espírito. Jesus faz os milagres no poder do Espírito. No batismo de Cristo há uma manifestação do Espírito. Quando Cristo vai embora para os céus, Jesus fala assim: eu vou porque eu preciso ir para o Espírito vir. E aqui eu já começo a pregar o teu coração, meu irmão. Tem coisas que precisam ir para o Espírito vir. Tem coisas que precisam ser deixadas para trás para que o novo de Deus se manifeste. Tem coisas que você vai precisar dizer: na minha vida eu não quero mais, porque agora eu quero o Espírito de Deus que foi derramado no meu coração, na minha vida.
O próprio Cristo disse: eu vou e vou enviar o Espírito. Então Jesus prega no poder do Espírito, Jesus faz os milagres no poder do Espírito, Jesus nos deixa o Espírito, e a igreja só vai caminhar se estiver na dependência do Espírito. Eu tenho visto muito crente fazendo a obra na sua sabedoria, com as suas forças, com aquilo que as suas ferramentas conseguem executar. Tem muito bom crente que faz o que está à sua disposição, está ao seu alcance, com a sua sabedoria humana. Tem muita gente, aqui nós temos bons crentes, que querem fazer a obra de Deus nas forças do seu braço, na sua sabedoria, de acordo com o seu dom. Mas, meu irmão, a única forma de fazermos a obra de Deus, a única forma dessa geração ser ganha, ser alcançada por Cristo, será no poder do Espírito. A minha palavra bonita não vai convencer, a minha alegria não vai convencer, o meu carisma não vai convencer, aquele teclado de 15 mil reais sendo tocado simplesmente por qualquer pessoa, não vai convencer, não adianta fundo musical, não adianta música bonita. O que comove, o que transforma, o que modifica o coração do homem se chama Espírito Santo, e somente Ele pode te dar uma vida nova. Bendito seja o nome do Senhor. Nós dependemos do Espírito. O problema é que nós vamos ficando uma igreja muito organizada, a gente vai ficando uma igreja cheia, uma igreja estruturada, uma igreja que vai ganhando estrutura, ganhando em beleza, ganhando em influência, e nós vamos deixando a dependência do Espírito Santo. Então os nossos cultos, nós colocamos luzes, os nossos cultos, nós colocamos bancos agradáveis, e glória a Deus por isso, mas nós vamos deixando de alguma forma o Espírito Santo num segundo plano, relegamos ao Espírito Santo aquilo que é secundário. Mas hoje, pelo poder do Espírito, eu quero que o teu coração queime e você diga: Senhor, eu não quero mais nada, eu não quero buscar outra coisa que não seja a presença do Espírito Santo. Ah, meu irmão, quando uma igreja pulsa na presença do Espírito Santo, as coisas mudam. Quando o Espírito Santo está no nosso meio, meu irmão, minha irmã, a fofoca não tem lugar. Quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade na nossa mente, a pornografia não tem vez. Quando o Espírito Santo de Deus nos toma, nós não desejamos outra coisa que não sejam almas, que não sejam perdidos, que não sejam pessoas. Nada mais pulsa no nosso coração, nada mais toma prioridade no nosso tempo, porque nós temos um compromisso com o Espírito Santo. Eu acho que essa é uma boa palavra. Você poderia glorificar o Senhor, você poderia exaltar Jesus com suas palmas, meu querido. Bendito seja Deus. Aleluia. O Espírito Santo. Só que tem gente que só busca a presença do Espírito quando as coisas não estão boas. Tem gente que só quer buscar a presença de Deus, se encher de Deus em congressos e em vigílias. Não adianta queremos termos momentos na presença de Deus, querido. Isso não vai resolver. Vigília é muito bom. Um congresso, uma conferência, como fomos sexta e sábado, né? É maravilhoso. Nos dá um start, muda a nossa visão, muda a nossa mentalidade. Mas o que nós precisamos, na verdade, é termos uma vida plena na presença do Espírito Santo. Certo dia, tinha um pai. E ele estava com uma peneira na beirada de um rio. E ele e os seus filhos, se não me engano alguns, né? Vamos chutar um número aí, 3 filhos. 3 filhos estavam, né? Um pai com 3 filhos na beirada do rio. E o pai fala para os filhos: olha, eu quero ver quem de vocês coloca água dentro dessa peneira. E o primeiro filho mais velho falou assim: deixa comigo, deixa que eu sei fazer. Ele pega a peneira e coloca no rio. Quando ele tenta tirar, a peneira sai molhada, porém sem água, vazia. O segundo filho faz a mesma coisa, tenta de alguma forma tirar a peneira e colocando água, deixando a peneira com água, e ele também não consegue, porque era uma peneira. O terceiro filho também não consegue, porque era uma peneira. Mas o pai pega a peneira e fala assim: meus filhos, vocês ainda não entenderam. Ele pega a peneira, coloca dentro do rio e solta a peneira está cheia de água dentro do rio. Ah, meu irmão, isso é uma revelação para a tua vida. Tem muito crente querendo, através de uma vigília, através simplesmente de um congresso, de uma noite de oração, ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma vida de peneira. A única forma de sermos cheios do Espírito Santo é pularmos no rio do Espírito e permanecermos lá dentro, permanecermos submersos ao Espírito de Deus, no rio de Deus, para sermos cheios
cheios do Espírito Santo. Aqui vai um conhecimento, aqui vai uma orientação. Nas águas do batismo, nós mergulhamos e voltamos. Mergulhamos uma velha pessoa, sepultamos o velho homem na água do batismo, voltamos uma nova criatura. Mas no rio de Deus não tem volta. Quando você pula, você tem que permanecer lá dentro. Você precisa ficar lá dentro para que o Espírito te tenha por completo. Deus está dizendo, meu jovem, eu quero ter você por completo. Eu quero ter tua mente por completo. Eu quero ter o teu corpo por completo. Eu preciso que você se submerja, afunde, pule e se entregue por inteiro para eu fazer uma grande obra na sua vida. Precisamos nos entregar por inteiro. Um culto de avivamento não vai resolver. Uma vigília, um retiro do coração abrasado vai ajudar, mas não vai resolver, porque o Espírito de Deus é derramado em nossas vidas, em nossos corações, e precisamos ter uma rotina, uma constância, uma busca diária, uma busca de entrega, uma vida de renúncia, uma vida totalmente dependente nas mãos do Senhor. Não dá para viver de culto de domingo, irmão. Não dá para viver de culto de Santa Ceia. Não dá para viver de uma palavra profética de revelação. Precisamos nos afundar, nos mergulhar e nos encharcar da presença do Espírito Santo. Somente assim a pornografia não vai te vencer. Eu sei que muitos aqui têm esse problema. Não conseguem vencer um vício, não conseguem vencer um pecado, não conseguem vencer uma área da sua vida, porque essa área ainda não foi colocada dentro do óleo, dentro do rio de Deus. O dia que o Espírito Santo te tomar por completo, o pecado não vai mais te dominar. Você não vai ser mais escravo do pecado. A sua vontade não vai mais te dominar, mas o Senhor teu Deus terá o controle de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus é derramado sobre alguns grupos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele está disponível a todos, sem exceção. Eu não vou entrar na parte teológica, mas vale o ensinamento. Observe que Lucas diz, pelo menos o evangelista narra, que Jesus diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Vamos repetir, ficai em Jerusalém. Vamos todo mundo, 1, 2, 3. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, se não me engano, vai lá, meu filho. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Cristo cumpre a sua promessa. Aquilo que fora profetizado pelo profeta Joel vai se cumprir no Pentecostes. Agora, a grande realidade aqui, uma grande verdade que temos aprendido com homens de Deus, que estão a alguns passos à nossa frente, é que o avivamento, o Pentecoste, ele inaugura uma liberação total para a igreja do Espírito Santo. Mas alguns vão dizer que o verdadeiro Pentecoste não começa quando o fogo cai, quando o Espírito desce como línguas como que de fogo. Algumas pessoas vão dizer que o Pentecoste não acontece quando o Espírito de Deus toma aquela casa em Atos 2 e enche toda a casa, e línguas repartidas como que de fogo começa a repousar sobre cada um. Algumas pessoas vão dizer, e eu concordo com isso e respeito quem pensa ao contrário, ali não começa o Pentecoste. Porque o Pentecoste não começa quando o fogo cai, mas quando o fogo se alastra. Não existe Pentecoste para você. Não existe Pentecoste pessoal. Quando o Espírito de Deus te toma e você é tomado por Deus, a única coisa que você quer é falar do Evangelho de Cristo, é falar do amor de Cristo. Ninguém é cheio para ficar sozinho. Ninguém é cheio para ficar, aleluia, se vangloriando de estar cheio, de estar sedento, de estar vestido, de estar revestido de Deus. Não. Quando o Espírito de Deus nos enche, é para que nós tenhamos poder para testemunhar. Então o Pentecoste, meu irmão, ele veio para te dar autoridade, e esse fogo precisa se alastrar, esse fogo precisa arder, esse fogo precisa queimar, esse fogo precisa ir em direção ao perdido, em direção ao pecador, em direção ao que se afastou. Precisamos do fogo do Espírito, do fogo de Deus queimando dentro de nós. Agora nosso coração queima por muitas coisas, mas algumas pessoas não têm mais o coração queimado pelo Espírito de Deus. Ah, meu irmão, a gente investe tempo fazendo um curso de teologia.
E já vou dizer para você, já vou desmistificar isso, não somente teologia não forma pastor não, tá bom? Se você quer ser pastor preocupado com teologia, teologia não forma pastor. É necessário teologia, mas não forma pastor. Teologia não forma pastor. Forma pastor? Não, não forma. Teologia é ferramenta. Mas eu tenho visto algumas pessoas que a primeira coisa que tem no pensamento é querer fazer teologia para depois fazer alguma coisa para Deus. E na verdade é o contrário. Primeiro você se enche de Deus, aí Deus começa a te usar como uma ferramenta, e Deus coloca pessoas no seu caminho para ensinar a lapidar você, que é um diamante bruto, mas o seu coração precisa queimar. Mas tem gente que está preocupada em estudar, isso é muito bom, é válido. Se dedica para passar no concurso, isso é bom, isso é válido, não há pecado nenhum nisso. Tem gente que dedica, que investe para comprar um celular mais novo, e não há pecado nenhum nisso. Mas investe muito pouco na busca pelo Espírito Santo. Qual foi a última vez que você viu um batismo com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você viu alguém sendo tomado pelo Espírito de Deus e sendo ali de certa forma, cheio a tal ponto de você ver Deus na vida dele? Precisamos ser cheios do Espírito. O problema é que 2 copos não ocupam o mesmo lugar. O problema é que a gente vai enchendo de série de Netflix, a gente enche de programação, a gente enche de ativismo, a gente enche de trabalho, a gente trabalha de segunda a sexta e pega um bico no sábado, e isso é uma realidade. A gente trabalha de segunda a sábado, pega um bico à noite de motoboy, a gente trabalha de segunda a sábado, pega um bico à noite na lanchonete no domingo, e a gente vai se enchendo de trabalho, a gente se enche de dívida, a gente se enche de sonho, a gente se enche de expectativa, mas o que Deus está dizendo nessa noite, minha irmã, eu quero que você deseje ser cheio do Espírito, ser cheio da presença de Deus. Essa é a prioridade da igreja, essa é a ordem da igreja. Enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito. Quando uma igreja não está cheia do Espírito, o diabo consegue reinar. O diabo traz confusão, o diabo traz divisão, o diabo traz contenda. O diabo traz disputa. O diabo traz ciumeira. O diabo consegue ter lugar. Mas quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, todos se convergem, todos os pensamentos, todos os propósitos, todos os esforços se unem num único objetivo: que o reino de Deus avance, que o reino de Deus progrida, que o reino de Deus prospere, que as pessoas se convertam, que Cristo seja anunciado, que Cristo cresça nos nossos corações e que nós diminuamos. Quando uma igreja está tomada pelo Espírito de Deus, as pessoas sentem a presença de Deus em nós, a presença de Deus em nossa vida. Quando uma igreja está cheia do Espírito de Deus, as pessoas que entram aqui sentem paz, sentem alegria, demônios caem por terra e a oportunidade de uma nova vida chega. Por isso precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Antes de Jesus mandar a igreja para o mundo, ele mandou o Espírito para a igreja. Não tem como nós alcançarmos o mundo, as multidões, se o Espírito de Deus não for enviado sobre nós. Uma igreja que não tem o Espírito Santo como seu cerne, como seu grande tutor, como seu grande mentor, como aquele que vai na frente, como aquele que dá sabedoria, como aquele que dá discernimento, como aquele que reveste de poder, que reveste de dons, nós estaremos fazendo a obra de Deus na força do nosso braço. Mas quando não entendemos que nós necessitamos de uma ferramenta chamada Espírito Santo, que não há outra forma, não existe outro mecanismo, não existe outra maneira da igreja avançar e romper, que não seja debaixo da graça, da autoridade e da unção do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Já dizia um pregador famoso, muito famoso, que ter o Espírito Santo é uma questão de sobrevivência, é uma questão de estarmos vivos, é uma questão de estarmos dispostos a fazer a obra de Deus. Nós necessitamos do Espírito Santo. Você pode glorificar o Senhor? Você pode aplaudir a Jesus? Você pode exaltar Ele? Toda a casa no Pentecoste é cheia do Espírito. Todos são cheios do Espírito Santo. Todos os 120. Todos são cheios do Espírito Santo. Sabe qual que é a primeira coisa que eles fazem? Passa o gasofilo, passa a salva para tirar a oferta, né? Sabe qual que é a primeira coisa que eles fazem? Vamos comprar um templo novo. Sabe qual que é a primeira coisa que eles fazem? Vamos comprar um som mais potente. Sabe qual que é a primeira coisa que eles fazem?
começam a pregar o evangelho no poder do Espírito. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem ousadia para ministrar Cristo na vida de outras pessoas. É muito simples você ver crentes que têm o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, que estão cheios do Espírito Santo, que possuem um contato direto com o Espírito Santo. Eles não param de anunciar o que Cristo tem feito na vida deles. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia, ele tem desejo, ele tem vontade de falar do amor de Cristo. Pedro então prega, cheio do Espírito Santo. E ali naquela pregação, vai dizer a Bíblia que 3.000 almas se convertem, 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Porque eles entenderam, a igreja primitiva entendeu, que não é a eloquência, é a graça derramada nos nossos corações pelo poder do Espírito. Que não é por muito falar, que não é na briga, não é na imposição, não é na força, é pelo poder do Espírito Santo. Talvez algumas coisas não tenham acontecido na tua casa, na tua família, porque você tem tentado fazer na conversa, brigando, na dificuldade, na relia. Mas Deus está dizendo para você agora, mãe, não é na força do teu braço, é no poder do Espírito Santo, é no poder da unção de Cristo. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida, Deus quer derramar uma grande unção na tua casa, mas Ele precisa que você seja o canal pelo qual o Espírito Santo de Deus vai ser derramado na tua família, na tua casa, no teu trabalho. Você é um instrumento de Deus, mas você precisa permanecer cheio do Espírito Santo. O nosso coração tem que queimar pelo Espírito Santo. O nosso coração tem que desejar do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem em coração que não está desejando a presença dele. Nós precisamos dizer ao Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, eu quero ter uma comunhão contigo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você precisa ter o desejo e isso em mente, que o Espírito Santo é a única maneira de você permanecer de pé, que é pelo Espírito de Deus que você vai conseguir chegar até aquele dia, debaixo da graça de Deus, do revestimento do Espírito. Precisamos desejar a presença de Deus, a visitação do Espírito, a morada do Espírito, e o nosso coração precisa queimar por aquilo que é de Deus. Nosso coração tem que queimar, irmão. O nosso coração tem que queimar pelo poder do Espírito. Se o meu coração não queimar pelo Espírito Santo, se o meu coração não queimar pelas almas perdidas, pelo Espírito de Deus, os pecadores queimarão no fogo do inferno. Se a igreja não for incendiada pelo fogo dos céus, pelo fogo do Espírito, os pecadores serão queimados pelo fogo eterno, pelo fogo do inferno. Nós precisamos ser uma igreja que queime a presença de Deus, que queime no Espírito Santo, que viva o Espírito Santo, que, aleluia, transborde no Espírito Santo. Certo dia numa cidade interior, para ficar bem firme na sua mente, uma cidadezinha de interior, como São Lourenço. Tinha uma igrejinha lá. E naquela igrejinha, minha irmã, tinha algumas irmãs, sempre tem, né? As irmãs que gostam de orar. Tinha alguns jovens. Tinha algumas pessoas que louvavam. Uma igrejinha simples de interior. Só que lá do lado da igreja tinha um ateu, uma pessoa que não conhecia Deus, que não acreditava em Deus. Ele nunca quis saber de Deus. Ele nunca frequentou a igreja. E certo dia, as irmãs orando, os irmãos orando. Passa-se 1 mês, 2 meses. Certo dia um incêndio começa na igreja, a igreja começa literalmente a pegar fogo. Os bancos começam a pegar fogo. As cortinas, as toalhas, tudo que era material combustível começa a pegar fogo. Daqui a pouco os membros da igreja começam a ligar para o bombeiro, chamam os vizinhos e todo mundo vai lá apagar o incêndio que tinha começado na igreja. E está todo mundo jogando água, um jogando balde, aquele outro correndo com a mangueira, todo mundo ali preocupado em apagar o incêndio da igreja. De repente, aquele ateu entra na igreja e começa a apagar o fogo, começa a ajudar, jogando água no fogo. E uma das irmãs, aquelas irmãs mais antigas, que estava ali há muito tempo, olha para o ateu, fica surpreendido. Afinal de contas, ele nunca tinha ido àquela igreja. Ele nunca tinha ido naquele lugar. A irmã não se contém, a irmã fica inquieta, e ela vira para o ateu e pergunta, meu filho, eu nunca te vi aqui, que bom que você está aqui, é a primeira vez que você vem na igreja. Ele olha para a irmã, meio que sem entender, mas ele responde àquela irmã, é a primeira vez que eu venho a essa igreja, porque é a primeira vez que eu vejo essa igreja pegando fogo. O dia que essa igreja pegar fogo, o dia que a nossa igreja queimar por Deus,
O dia que a nossa igreja estiver com o coração queimando por Deus, as pessoas se converterão a Cristo. Não haverá ateu, não haverá incrédulo, não haverá ninguém, não haverá coração duro, não haverá coração endurecido, não haverá pecado, porque o fogo do Espírito queimará, incendiará os corações de todos que entrarem por aquela porta. A igreja precisa pegar fogo, meu irmão. Ela tem que queimar, e para a igreja queimar, eu tenho que ser um graveto, você tem que ser um graveto. Nós temos que ser o combustível que faz esse lugar pegar fogo, que faz esse lugar ser um ambiente onde o pecado é consumido, onde uma vida de santidade ela é impregnada em nós, e nós desejamos de fato, temos o coração incendiado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja precisa pegar fogo. A igreja tem que pegar fogo, meu irmão. O nosso coração não pode ser um coração dúbio. Um coração que uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora somos crentes, outra hora estamos desviados. Precisamos pegar fogo. Precisamos ter o fogo de Deus em nossa vida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do fogo de Deus. Nós somos bons crentes, amém? Quem que é um bom crente, é um bom cristão? Temos, se quiser usar, estou usando crente, que é o termo mais comum. Você é um bom crente? Só eu que sou um bom crente? Ninguém? Todo mundo é um péssimo crente? Misericórdia. Você é um bom crente? Meu querido, Você é um bom crente? Sim ou não? Se não for um bom crente, misericórdia, vamos orar, você vai converter hoje. Viu? A igreja está cheia de bons crentes. Bons crentes que não possuem uma vida de oração. Bons crentes que não possuem uma vida de devoção. Bons crentes que não possuem uma vida de submissão à sua liderança e à palavra de Deus. Nós somos uma igreja de bons crentes. Mas somos bons crentes que muitas vezes mentimos, mentirinhas pequenas, que impedem, que criam um muro, que criam um impedimento, que criam um bloqueio, para que Deus venha nos encher com o Espírito Santo. Mentirinhas, decisões, situações que vão nos impedindo de receber o pleno de Deus. Igrejas que possuem bons crentes. Nós temos filhos, jovens, adolescentes que são bons crentes, mas que permanecem se assentando nas rodas dos escarnecedores e não conseguem converter ninguém. Nós somos uma igreja que possui uma geração de bons crentes, mas bons crentes que são, como dissemos lá no grupo, né, pastor, que o senhor colocou, sal dentro do saleiro, porque se de fato deixarmos que nós possamos iluminar esse mundo nos tomará e nos tornará em trevas. Bons crentes não resolvem o problema do mundo. Bons crentes não transformam uma sociedade. Bons crentes não transformam o pecador perdido. Bons crentes não transformam o casamento daquele que está divorciando. Bons crentes não transformam uma sociedade, não mexem na estrutura de uma sociedade. Precisamos de bons crentes, mas que estejam cheios do Espírito Santo. O que falta para nós é a presença plena, gloriosa, a presença abundante do Espírito Santo. Precisamos ser bons crentes, cheios do Espírito Santo. Ah, meu irmão, e você não vai ficar cheio do Espírito Santo, agarrado com as coisas desse mundo. Tem crente que gosta tanto da terra, mas que está tão gostoso a terra, que está tão feliz com a terra, que está tão feliz com seus resultados profissionais, com seus resultados financeiros, que ele está tão apegado à terra, que ele não quer nem que Jesus volta. Porque está gostoso, porque está bom. Precisamos vislumbrar a presença plena do Espírito Santo. Precisamos ser bons crentes que estão cheios do Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo não se compactua com aqueles que vivem essa vida afundada no pecado, afundada na fofoca. Meu irmão, em nome de Jesus, crente cheio do Espírito Santo não fica em fuxico gospel, não fica bisbilhotando a vida de quem caiu, não fica dando mal notícia de quem desviou. Tem crente que parece que desvia quando alguém que está afastado entra e se conserta com Cristo. Ah, meu irmão, quando somos cheios do Espírito Santo,
o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então nós não estamos preocupados com quem caiu, nós vamos orar por eles, evangelizá-los, irmos atrás das almas, mas nós não vamos ficar apontando o pecado de quem caiu, não vamos ficar ligando para o irmão dizendo: olha, fulano de tal caiu, fulano de tal caiu. Não, não, não. Quando estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ligar para a irmã dizendo: olha, minha irmã, Deus está levantando. Aquele casal estava divorciado, mas o Espírito de Deus restaurou. Aquele irmão estava nas drogas, mas o Espírito de Deus veio e libertou. Nós não temos tempo para fofoca, não temos tempo para comemorar a derrota de ninguém. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, Deus tem liberdade para agir, Deus tem liberdade para operar. Você é um bom crente, meu irmão, você é uma boa crente, mas eu quero muito mais, Deus quer muito mais, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Você já parou de beber? Glória a Deus. Você já parou de fumar? Glória a Deus. Você já parou de prostituir? Glória a Deus. Você já é dizimista? Glória a Deus. Você já veste como um crente? Glória a Deus. Você já frequenta um GCL? Amém? Glória a Deus. Você já frequenta a FL? Glória a Deus. Você já frequenta a escola dominical? Você já vai no culto da praça? Você já traz um quilinho de alimento para ação social? Mas a ordem de Deus é: encham do Espírito Santo. Não há uma segunda opção. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios, aplauda o Senhor em nome de Jesus, querido. Cheios do Espírito Santo. Bons crentes vazios não resolvem o problema. Tem muito crente que parece um balão vazio. Você olha para o camarada, é bexiga, é balão, como você chama? Bexiga ou balão? Tanto faz? Quer de aniversário que enche, né? Bexiga, balão. Deu para entender? Tem crente que parece um balão. Murcho. É balão. Batizado. É balão, tem uma carteirinha de membro. É balão, tem o nome no rol de membro lá no pai. É balão, mas um balão vazio. Um balão que não tem nada dentro de si. Tem muito pregador que prega uma mensagem que não transforma ninguém. Tem muita gente que prega uma mensagem que não muda a vida de ninguém. Porque o que muda a vida de alguém é o quanto de Deus está naquela mensagem. Ah, meu irmão, a igreja, já dizia o pregador famoso metodista, acho que era M. Baldes, nem sei se é ele mesmo, M. Baldes. Deus não precisa de métodos melhores. Ah, não, Deus não precisa. Deus não precisa de estratégias melhores. Deus precisa de homens melhores. E homens que estejam cheios do Espírito Santo de Deus. Homens cheios do Espírito Santo de Deus tiram dentro de si sermões, mensagens, pregações carregadas na unção do Espírito Santo de Deus. Crentes cheios do Espírito Santo de Deus louvam ao Deus, e essa unção, esse louvor vem carregado, não é com técnica musical, que é muito bom, é muito importante, mas vem carregada com a unção do Espírito Santo. Já dizia um pregador famoso, o crente tem que ser mais ou menos, né? Igual aquele pastel da feira. Que pastel da feira é bom, né? Quem que gosta? Tem que ser engordurado, encharcado no óleo. Ah, meu irmão, se você for um crente encharcado no óleo do Espírito, vai ficar facinho de você pegar fogo, vai ficar facinho de Deus fazer queimar você, de Deus fazer uma grande obra através da tua vida. A nossa vida precisa ser cheia do Espírito Santo. Você não pode ser um balão murcho, você não pode ser um crente vazio, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós temos uma necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E Deus falou isso comigo, não é com você não. Deus falou comigo. A igreja brasileira, uma boa parte dela, é aquela figueira cheia de folhas. Cheia de folhas. A gente olha nossos cultos, sempre tem bastante gente, glória a Deus por isso, né? O gasofilácio está lá atrás, né? Está cheio, graças a Deus, né? Sempre dá para encher mais, né? Mas está cheio, graças a Deus. Olha para a sua dispensa. Tá bom lá? Se estiver ruim, para falar com a gente manda a cesta básica, não tem problema não. Não sofre sozinho, não. Olha para o teu carro. O tanque tem gasolina? Deve ter, né? Olha para a tua roupa, você está bem vestido. A igreja, na maioria das vezes, está frondosa com folhas. Só que o que Jesus está querendo agora são frutos. E frutos que só podem ser produzidos pelo Espírito Santo.
O arrependimento verdadeiro, genuíno, ele produz frutos, né? Isso que João Batista fazia. Tragam frutos dignos de arrependimento. Frutos. A única maneira da igreja frutificar, prosperar em Deus e crescer saudável, é se o Espírito de Deus estiver no controle dela. Enquanto a organização, a instituição falar mais alto, a voz do Espírito vai ser silenciada. A igreja é a única instituição. A igreja é o organismo e é a única instituição capaz de proclamar as boas novas do Evangelho. É muito bom, irmãos, ter uma ação social forte. É muito bom, é necessário, queridos. É necessário. E Deus tem feito uma grande obra através dessa igreja, de ação social. Amém? Mas mandar a pessoa de barriga cheia para o inferno não resolve. Ação social a LBV faz. Ação social o CRAS faz. Mas a única instituição que foi outorgada a missão de proclamar o Evangelho se chama igreja. As únicas pessoas na face da terra que podem usar o nome de Jesus não é o gerente do seu banco, não é o presidente da nação, não é a pessoa mais influente da sociedade. A única pessoa que pode usar o nome de Jesus é um crente que foi lavado e remido no sangue e que possui o Espírito Santo. Então eu e você carregamos a presença, a unção, a autoridade. Nós carregamos aquilo que Deus tem para fazer a diferença no mundo. O Espírito Santo. Deus te chamou, meu irmão, para ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio, eu preciso ser cheio. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós precisamos parar de ficar felizes com folhas. Ah, meu irmão, você já tentou pôr fogo em folhas? Já tentou pôr fogo? Faz uma fumaça terrível, dói o olho e não resolve. Folha não pega fogo, meu irmão. Deus te chamou para ser um graveto nas mãos dele, mas um graveto que está disposto a queimar, um graveto que está disposto a incendiar, a colocar fogo na seara, a incendiar essa nação. Paramos de ser folhas, precisamos ser um comburente, precisamos ser aquilo que Deus vai usar para queimar a vida das pessoas. Precisamos do Espírito Santo. Enquanto estiver vasilha vazia, enquanto tiver alguém disponível, enquanto tiver alguém desejoso da presença do Espírito Santo, ele terá disposição para nos encher. Enquanto tiver alguém pedindo ao Senhor que o fogo do Espírito caia sobre ele, que o fogo do Espírito seja derramado sobre ele, que a unção do Espírito possa tomá-lo, Deus estará disposto a nos usar nessa terra. Mas existem algumas coisas, nós vamos caminhando para o final, que impedem o fogo do Espírito de se alastrar, de pegar na nossa vida. Todo mundo aqui é da roça, né? Ou pelo menos já passou por uma roça, né? Sabe aqueles aceros? Vai começar a época de queimada agora, né, Marcão? A época do pessoal pôr fogo em tudo, né? Aí, lá na roça, a pessoa vem e faz um acero. Ele tira o mato e deixa uma área limpa para que, se porventura algum incêndio começar em outra plantação, em outro pasto, em outro terreno, aquele fogo não alcance o pasto dele. Muitas vezes, Satanás tem feito aceros na sua vida, impedindo que o fogo de Deus queime no seu coração. O diabo às vezes não desvia os crentes da igreja. Muitas vezes não está desviando mais, né? Está ficando tudo endemoniado aqui dentro mesmo, né? Misericórdia, né? Sangue do Cordeiro, né? O diabo faz aceros, aonde nós vamos deixando de ler a palavra, nós vamos deixando de participar dos devocionais, nós vamos deixando a nossa vida de intimidade com Deus, e aquilo que nós já tínhamos vencido começa a ganhar força novamente. Nós começamos a gastar tempo com aquilo que não vai acrescentar na nossa vida. Nós começamos a investir esforço naquilo que não vai mudar a vida de ninguém. Nós vamos começando muitas vezes a deixar que algumas coisas que tínhamos vencido, por exemplo, uma prática pecaminosa, nós só ouvimos hinos, louvores, cânticos espirituais, e aí nós vamos começando a ouvir algumas músicas que são incompatíveis com a nossa fé. E eu não vou nem entrar no mérito de música mundana, secular, tá bom?
Estou dizendo que muitas vezes nós vamos deixando que músicas, coisas que são contrárias, são incompatíveis com a nossa fé, reinem na nossa casa, reinem no nosso lar, reinem no nosso carro. E o diabo vai fazendo acedos. O diabo vai bloqueando áreas da nossa vida. Daqui a um pouquinho estamos assentados na roda dos escarnecedores e estamos compactuando das mesmas palavras, com os mesmos palavrões, com as mesmas besteiras que eles. Daqui a pouquinho já não faz mais mal tomar um pouco de vinho. Daqui a pouquinho não faz mais mal a gente ter um relacionamento fora do casamento. Daqui a pouquinho não faz mais mal a gente assistir alguns filmes pornográficos, alguns filmes eróticos. A gente vai deixando e o Satanás vai fazendo aceros na nossa vida. E Deus não pode derramar do seu espírito, porque existe uma barreira, um acero do diabo que está impedindo o fogo de Deus agir, queimar o nosso coração. Mas hoje eu quero ser profeta de Deus na tua vida, e no nome de Cristo eu começo a desfazer, a dizer que caia por terra tudo que está bloqueando a tua mente, tudo que está bloqueando o teu coração, tudo que está bloqueando a tua casa, tudo que está impedindo você de receber o fogo do Espírito. Se for pecado, que ele seja em nome de Cristo perdoado. Se for alguma prisão de Satanás, que ela seja quebrada. Se for alguma acusação, uma falta de perdão, que ela seja desfeita, que Satanás não tenha nenhuma vantagem sobre você. Todos os aceros do diabo contra essa igreja, todos os aceros do diabo contra a tua casa, caiam por terra, e que a fogo, a chama do Espírito, queime o teu coração, queime a tua vida, queime o teu lar, no nome de Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode exaltar o Senhor. Bendito seja Deus. O diabo vai produzindo aceros. Aceros. Você quer ver um outro acero? Tem algum tempinho? Tem um tempinho. O acero da correria, querido. E eu posso falar disso. Porque eu também vivo na mesma vida que você. Eu trabalho igualzinho você. Eu tenho 2 filhos como você tem, ou 1 ou 2. Eu tenho os mesmos compromissos que você tem. E a gente vai entrando num ativismo, né? Numa correria. A gente vai trabalhando e tal, programação. A gente faz isso, a gente faz, e nós vamos caindo num ativismo desenfreado, e o diabo e aquilo vai se tornando algo tão prejudicial, que aquilo vai se tornando um acero na nossa vida. A presença de Deus, a comunhão com Deus, não se constrói na correria. Uma vida com Deus não se constrói em correria, querido. Precisamos gastar tempo. Precisamos investir tempo. É todo dia tirando tirando a cinza do altar e colocando lenha. É todo dia tirando aquela cinza que queimou e colocando lenha nova. Crente tem que ter lenha nova para queimar todo dia. Nós temos que ter uma palavra de Deus para a vida das pessoas. Precisamos subir aqui em cima, ou dentro de um Gessel, ou num banco de um carro, de um Uber, ou trabalhando de servente, de pedreiro, trabalhando de doméstica, de diarista, a profissão que você tem, a profissão que você executa. Nós precisamos ter uma palavra de Deus para as pessoas. Nós precisamos ter algo de Deus, e não dá para transformar uma geração com cinza, não dá para transformar uma geração com folhas, não dá para transformar uma geração com aceros. Precisamos que o fogo do Espírito queime o nosso coração. Precisamos ser resposta de Deus, precisamos ter algo de Deus para as pessoas. Deus quer nos usar no poder do Espírito Santo. Deus quer nos usar. O Espírito de Deus está derramado, liberado para você. Sabe, naquele grande dia, eu sou mais falante, eu vou chegar no céu, eu tenho certeza, minha rua vai ser mais para baixo um pouco, não é? Eu não estou tão bobo assim, né? Deve ter uma rua lá para Abraão, sei lá, será que tem, pastor? Uma rua para Abraão, para Isaac, para os pais da fé? Pastor Camilo vai estar nessa, né? Amém. Imagina você no céu, para a gente concluir. Você chegar na rua, casa do Abraão. Aí você chega para Abraão e começa a conversar. Fala: Abraão, como é que você conseguiu, rapaz? Você obedeceu a Deus sem ver nada. Você ia sacrificar Isaac mesmo, Abraão? Conta para mim, Abraão, fala a verdade. Você ia colocar Isaac, você ia meter o cutelo nele mesmo? Aí você chega para Noé e fala assim: Noé, como é que você ficou 120 anos trabalhando? Aí nessa arca, não tinha no deserto, nunca choveu. Você é doido, Noé, como é que você conseguiu fazer isso? Você ia chegar para Jacó e falar: Jacó, você ficou a madrugada inteira lutar com um anjo. Como é que é para lutar com um anjo? Como que é esse negócio?
De repente, quem gosta, né? O pessoal gosta do Antigo Testamento, vamos falar do Antigo Testamento. Chegar para Davi e falar, Davi, como é que foi a sensação quando você viu aquele gigante tombar? Queimando no chão. Como que foi a sensação? Qual que é a sensação, Sansão, de você ter aquela força, carregar aqueles portões? Mas eu tenho certeza de uma coisa. Quando nós chegarmos nos céus, eu tenho certeza que nós vamos ter muitas curiosidades, né? Quem é curioso que sabe, né? Perguntar muitas coisas. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Esses grandes homens de Deus do Antigo Testamento, todos eles, os pais da fé, os profetas, Elias, todos eles, vão chegar para você e vão dizer assim, ah, meu filho, como é que é ter Deus morando dentro de você pelo Espírito Santo? Como é que é você ser uma habitação plena do Espírito Santo? Como é que é você ter a sensação de Deus não passar por você, mas Deus habitar em você permanentemente? Meu irmão, Deus não quer o seu dinheiro, meu irmão. Deus quer você. Deus não quer o seu talento, o seu dom. Deus quer você. Deus não quer o que você pode fazer. Ele quer você. Porque se Ele aperfeiçoar quem você é, Ele vai aperfeiçoar o que você faz. Se Ele queimar quem você é, tudo que você colocar a mão vai pegar fogo. Se Ele aperfeiçoar o teu coração e o teu coração for puro, santo e cheio da presença dEle, todos que estiverem à tua volta queimarão por Deus, arderão o coração deles pelo Espírito de Deus. Deus quer você, mas Ele quer você cheio do Espírito Santo. Coloque-se de pé em nome de Jesus.